Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. Quando acontece alguma tragédia, a gente pensa logo na morte. Mas o que é a morte? A morte não é nada para nós, pois quando nós existimos, ela não existe. E quando existe a morte, nós não existimos mais. Os covardes morrem várias vezes antes da sua morte. Já o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. Algumas pessoas se preocupam muito com a morte. Mas para que nos preocuparmos com a morte? Não perca seu tempo com isso. A vida já tem tantos problemas que temos de resolver primeiro. Mas e a vida? A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. E só pode ser vivida olhando-se para frente. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Está começando o programa Movimento Sindical e estes são os destaques de hoje. Sindicef chama herdeiros e pensionistas de servidores da Funasa para tratar do Plano Bresser. A lista com os nomes está no site do sindicato. Sincepol discute com o governo as reivindicações dos servidores da Polícia Civil. Eles querem, entre outras coisas, a incorporação da isonomia, a implantação da insalubridade e o plano de carreira. Sinjur anuncia um acordo para resolver de vez as pendências da greve do ano passado. A Assembleia Legislativa inclui servidores dos poderes na lei que garante aos servidores públicos do Executivo o direito de fazer greve. CNTE promove em Rondônia um encontro nacional do Programa de Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. Presidentes e diretores de sindicatos da educação de todo o país participaram do evento e nós registramos a visita que eles fizeram ao Sintero. Tudo isso e muito mais agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. O Sindicef está chamando os herdeiros e pensionistas de servidores da antiga Funasa, que tinham direito ao Plano Bresser. Muitos servidores da Funasa já receberam os valores referentes às perdas registradas durante a mudança do plano econômico. Só que alguns servidores morreram antes de sair o pagamento. Agora quem tem direito de receber os valores são os herdeiros e os pensionistas. Os nomes dos servidores estão na página do Sindicef na internet. Nós estamos convocando todos os herdeiros que estão nesse processo, estão habilitados, que compareçam, o mais rápido possível. Nós recebemos uma listagem e colocamos no nosso site. E esse pessoal tem que procurar as coordenações, quem for do interior, procurar as coordenações, e quem for da capital vir aqui para assinar algumas pendências que tem. Alguns são a conta corrente, que não conferem, outros são CPF. Então, quanto mais rápido vierem, mais rápido irão receber esses seus proventos que tem para receber ainda do Plano Bresser. Essa orientação é para os herdeiros e pensionistas de todo o Estado, só da capital, para quem? De todo o Estado. De todo o Estado. Inclusive, tem até gente fora do Estado também, Então, todos aqueles que puderem encaminhar o mais rápido possível, que encaminhem para o sindicato o mais rápido possível essa documentação que está lá no site, nós estamos pedindo.
Bom, tem também a ação do adicional de atividade penosa. Como é que está essa situação? Isso também é uma ação que nós entramos em 2010 e nós já estamos tendo sentenças favoráveis, né? Vários deles. Acontece o seguinte, né, Décio, que tem uns que ultrapassam os 60 salários mínimos. E nós já estamos mandando também para as coordenações, todas as coordenações, aqueles que estão ultrapassando 60 mil, nós estamos mandando um documento de renúncia, porque vocês querem renunciar. Aqueles que não quiserem renunciar, não tem problema nenhum, vão continuar na ação coletiva. Essa da renúncia é para a gente poder entrar no juizado especial, né, que paga no máximo 60 salários mínimos, e estamos pedindo. As pessoas que não quiserem renunciar, não tem problema nenhum, continua na ação coletiva do sindicato, mas aqueles que preferem fazer a renúncia, né, então assina o documento e encaminha o mais rápido possível também para o sindicato. E entrando no juizado especial, o pagamento sai mais rápido. Com certeza, né? Porque hoje uma ação coletiva, né? A gente pode falar, nós temos um pessoal do ex-território que tem um Bresser, nós estamos com 22 anos, né? Desde 2009 esse processo estava aqui para pagar e sempre a União tem um motivo ou outro para não querer pagar. E esse processo está com 22 anos. E a gente acredita que no juizado especial, com certeza absoluta, não ultrapassa os 6, 7 anos, 5, 6, 7 anos de existência no juizado especial. Apesar que hoje também está abarrotado o nosso juizado especial, mas com tudo isso, a demora ainda é muito menor do que pela uma ação coletiva. Ou seja, para aqueles que têm um valor próximo aí dos 60 salários mínimos, compensa entrar no juizado especial. Mas aqueles que têm um valor diferenciado, aí já é diferente. Exatamente. Porque tem uns que vão ultrapassar os 60 salários mínimos. Então, é questão de cada um, né? Se ele quiser fazer a opção para entrar no juizado, sem problema nenhum. Se ele não quiser, continua na ação coletiva e o sindicato vai dar prosseguimento. A direção do Sindicef cumpriu mais uma semana de agendas de atividades no interior do estado. Liderados pela presidente em exercício Maria Aparecida, os dirigentes sindicais estão participando de reuniões e assembleias em vários municípios. Em alguns deles, o Sindicef está promovendo encontros dos aposentados. Sobre essas atividades, nós conversamos com o diretor do Sindicef, Paulo Vieira. Hoje o sindicato, praticamente, nós temos quase 60% dos nossos filiados hoje são aposentados, né? Então, a gente tem uma proposta muito boa para os nossos aposentados, né? E a gente faz encontro. Todos os anos nós temos encontro, né, no estado todo para os nossos aposentados. Ontem mesmo aconteceu no município de Rolim de Moura mais um encontro, né, dos aposentados, ali região, Zona da Mata, para 200 pessoas. Acreditamos, né, que com certeza é um dos melhores. Até hoje nós já fomos até a Condicef, nos saudou pelo número de encontros que nós fazemos e com qualidade. Isso que é importante. E os encontros continuam até o próximo mês? Isso, nós vamos ter agora, o próximo seria em Cerejeiras, né, que vai ser agora mês de setembro, e o outro final de setembro aqui em Porto Velho, para 250 pessoas aqui em Porto Velho. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Porto Velho sediou nesta semana o Encontro Nacional do Programa de Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. O programa é desenvolvido pela CNTE e pelos sindicatos da educação, através de parcerias nos estados e nos municípios. O encontro contou com a participação de representantes de quase todo o país. Este é o 6º Encontro Nacional do Programa de Combate às Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, realizado pela CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. A cada edição, o encontro é realizado em um estado diferente. Desta vez, o local escolhido para sediar o evento foi Rondônia. O programa foi criado pela CNTE em parceria com órgãos oficiais de saúde e de educação para levar às comunidades e às escolas informações sobre a prevenção de doenças transmitidas pelo ato sexual.
A preocupação da confederação é que a cada ano a iniciação sexual começa mais cedo entre jovens e adolescentes. Em Rondônia, o programa é executado pelo Sintero em parceria com as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e com a Secretaria Estadual de Educação. A cerimônia de abertura do encontro contou com a participação da diretoria da CNTE, de diretores do Sintero e de presidentes e diretores dos sindicatos de trabalhadores em educação de vários estados e de técnicos. A diretoria do Sintero foi representada pelo secretário de Formação, João Ramon Zarate. Depois das apresentações e das considerações iniciais, os participantes assistiram a uma explanação sobre política e desenvolvimento social em Rondônia. Uma cientista política do quadro da SEDUC expôs as realizações e as dificuldades do Estado na busca pelo desenvolvimento social, passando pelos índices de analfabetismo, uso de drogas ilícitas e violência. Também na abertura do encontro, o secretário de Formação do Sintero explicou como funciona o programa em Rondônia e fez uma avaliação dos resultados. Para nós é muito importante, porque em sendo um estado novo, pequeno, da região amazônica, e a gente está recebendo aqui todos os estados do Brasil para discutir políticas públicas no combate à DST-AIDS, é assim, de suma importância, até porque nós estamos nesse projeto já há 7 anos, nós sabemos que o número de contaminação pelo vírus HIV no norte do país é muito grande. Então, para nós é muito importante, principalmente a participação dos órgãos governamentais, que a gente precisa fazer um pool de pessoas e instituições interessadas para que a gente possa efetivamente combater esse vírus aqui no nosso estado. Rondônia é um dos estados que desenvolve o programa na base, com palestras, com atividades. Já se tem algum resultado desse trabalho? Olha, o que a gente percebe é que tem se mudado muito a concepção aquela concepção tradicional de que falar sobre sexualidade é incentivar a iniciação precoce da atividade sexual. Acho que isso é mais importante, porque a partir daí, da aceitação das famílias, das igrejas, de que nós não estamos com um problema sexual, nós estamos com um problema de saúde e que precisa ser debatido nas escolas e que precisa ser incentivado o uso do preservativo no momento em que a pessoa iniciar a sua atividade sexual, quer seja ela com 13 anos ou com 50. O importante é utilizar o preservativo. O programa de prevenção às doenças transmitidas pelo ato sexual é desenvolvido através de palestras, oficinas e eventos, envolvendo estudantes das escolas públicas e a comunidade. Nessas atividades, que são desenvolvidas por pessoas treinadas e por técnicos, os participantes, geralmente jovens e adolescentes, tomam conhecimento de forma correta como se dá a transmissão de doenças e do vírus HIV. Eles aprendem que a melhor maneira de evitar essas doenças é a prevenção e que no ato sexual o meio mais seguro é o uso de preservativo. Para a CNTE, as atividades desenvolvidas em Rondônia e os resultados obtidos são exemplo para o restante do país. A secretária-geral da Confederação destacou a importância do encontro e do programa para a saúde pública. Primeiro que é um desafio, para nós da CNTE, especialmente que nós somos uma entidade sindical, não só da CNTE, mas também os sindicatos de base, para trazerem esse debate dentro do movimento sindical. Esse é um grande desafio, porque o nosso trabalho primordial é a luta por melhores salários, por melhores condições de trabalho, mas também de um sindicato que se preocupa com melhoria da educação do nosso país e com melhoria da evolução da nossa sociedade, não pode ficar alheia a um tema tão importante como é esse de prevenção do DST-AIDS. Por isso que estamos há 7 anos lutando, e organizando esse coletivo nacional, também motivando os sindicatos a organizar esse debate lá no seu sindicato, para que chegue de fato nas escolas, todo esse projeto de prevenção à DST, para o uso da camisinha na relação sexual e também de todo combate à discriminação das pessoas que são portadoras do HIV. Isso para nós é muito importante do movimento sindical. Afinal de contas, nós não podemos pensar numa nova sociedade, numa sociedade mais justa, se a gente não combater todas as discriminações que acontecem dentro das escolas. A secretária de Relações Internacionais da CNTE, Fátima Aparecida,
disse que o programa de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS tem feito a diferença na contenção dos índices de contaminação pelo vírus HIV. E o programa atinge a faixa mais vulnerável à transmissão das doenças, que são jovens na idade da iniciação sexual. Bom, a primeira avaliação que nós temos é de que o sindicato cumpre também um outro papel, que o sindicato cidadão é aquele que preocupa com a pauta econômica, mas preocupa com toda a vida do seu afiliado e com todas as questões que está envolvido a educação no país. Então, esse é o primeiro resultado que nós temos. O segundo é a consciência de que a questão da saúde, da prevenção, ela é uma política que tem que ser executada pelo Estado, mas tem que ter o esforço conjunto de toda a sociedade civil e, no caso nosso, de todos os sindicatos filiados à CNTE. Depois do encontro, os presidentes e diretores de sindicatos de trabalhadores em educação tiveram um tempinho para conhecer um pouco da história e da cultura de Rondônia. Eles visitaram pontos turísticos de Porto Velho, fizeram um passeio de barco pelo Rio Madeira e foram conhecer a nova sede administrativa do Sintero. Vamos ver o que eles acharam da nova Casa dos Trabalhadores em Educação de Rondônia. Para muitos desses presidentes e diretores de sindicatos de trabalhadores em educação, esta é a primeira vez em Rondônia. Alguns deles já conheciam o Estado através das informações sobre a luta, durante os encontros e congressos dos quais o Sintero participa em todo o país. Para outros, tudo é novidade. Eles vieram a Rondônia para participar do encontro nacional dos coordenadores do programa DST-AIDS da CNTE. No final do encontro, foram convidados para um passeio pela história e pela cultura do nosso estado. A visita à nova sede administrativa do Sintero foi um dos pontos do passeio. Os sindicalistas ficaram admirados pela estrutura e pela organização do Sintero, o que, somado à luta em defesa dos trabalhadores em educação, o torna um dos maiores e mais combativos sindicatos da região norte do país. Guiados pelo secretário de formação do Sintero, os visitantes conheceram o pavimento que abriga as secretarias da diretoria executiva e a Regional Norte. A cada ponto visitado, os sindicalistas elogiavam o Sintero. Uma estrutura muito boa para estar atendendo a educação. E cada sala setorizada dá para atender cada um que vem aqui individualmente, recebendo toda a atenção devida. Então, achei não só a estrutura muito boa, mas os funcionários, as pessoas que estão nos recebendo, pode vir conferir que vocês não vão se arrepender. Muito boa mesmo. Parabenizar o Sintero pela estrutura, uma boa estrutura, o que significa que, se é verdade que o sindicato não é só a estrutura física, mas sem ela também é impossível você criar as condições para receber bem a categoria, para inclusive prosseguir na luta aí por melhores condições de salário, melhores condições de vida e melhores condições de trabalho aos trabalhadores da educação. Então, portanto, uma ótima estrutura, a categoria merece. Parabéns aí ao Sintero, parabéns aí ao povo de Rondônia, inclusive, pela receptividade aqui no local. O movimento sindical, de forma geral do Brasil, merece uma estrutura desse porte, né? E o Sintero está de parabéns na sua estrutura, né? E quanto à participação do sindicato no programa, então, acho que é um exemplo para todos nós que estamos aí no projeto há algum tempo, né? Nos espelhamos um pouco no que o Sintero faz. Com certeza estaremos levando para os nossos estados um pouco do que foi ofertado para nós, né? Frente aos desejos e anseios que nós também temos para que este programa dê certo no nosso estado. No segundo andar, eles conheceram o auditório reversível, que, quando estiver mobiliado, poderá sediar eventos para mais de 300 pessoas.
No encerramento da visita, os sindicalistas ainda participaram de uma última reunião para discutir a conjuntura política e a importância dos educadores nas eleições de outubro. A CNTE faz questão de buscar informações sobre o processo eleitoral nos estados, sempre com vistas a cobrar dos candidatos compromisso com a educação. Afinal de contas, é pelos deputados e pelos senadores que são aprovadas ou reprovadas as políticas para a educação, definidas no âmbito do Poder Executivo. Esta reunião encerrou a programação dos visitantes em Rondônia e, em seguida, todos retornaram aos seus estados. E cada um levou a melhor impressão da luta dos trabalhadores em educação federais, estaduais e municipais em Rondônia, através da atuação do Sintero. Nesta semana, o Sintero realizou mais uma série de assembleias no interior do estado. O presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, esteve em todas as assembleias e agora faz um balanço de como foram as visitas. Foi importante o contato com os nossos servidores. Nós percorremos praticamente quase todo o estado fazendo assembleia, ouvindo os nossos servidores as reivindicações, as reclamações, que não são poucas, né? Os trâmites burocráticos que a SEDUC tem emperrado na questão de aposentadoria, licenças-prêmio que não são pagas, todas essas questões que nós ouvimos de perto, né? E isso vai nos dar um diagnóstico para que nós possamos estar cobrando da SEDUC com maior agilidade, como, por exemplo, a questão daquela certidão lá do pessoal de aposentadoria que tem que correr às escolas. Nós entendemos que as próprias creches podem fornecer essa certidão. Então, nós estamos ouvindo de perto o clamor dos servidores, discutindo, falando para eles tudo que está acontecendo das ações, das audiências. Então, esse contato é muito importante. Nós pretendemos fazer a reunião, se possível, nos 52 municípios. Nós já fizemos praticamente a metade, né? Uma jornada muito longa, mas muito importante para ouvir os anseios da nossa categoria, depois fazer esse diagnóstico, como eu falei anteriormente. Então, foi muito importante nós ouvirmos as reivindicações, as cobranças e estar ouvindo realmente o clamor dos nossos servidores. E a partir desse contato, tem previsão de alguma reunião com o governo para despachar essas demandas? Nessa próxima semana, inclusive a partir de segunda-feira, já vamos tentar uma audiência com o secretário de Estado da Educação para passar o clamor dos servidores, as reivindicações e mostrar para eles a real situação dos nossos servidores da educação em todo o estado de Rondônia. Então é muito importante nessa participação do pessoal nas assembleias. Nós estaremos realizando agora também em Porto Velho, dia 26, a assembleia pela manhã, e depois na outra semana vamos retornar ao interior do estado, continuar essas reuniões em todo o estado de Rondônia para ouvir e fazer esse diagnóstico. Bom, vamos falar então sobre a transposição. Nesse mês está prevista mais uma reunião de avaliação. Qual que é a expectativa dessa reunião? A previsão de uma reunião agora no final do mês. A expectativa é que tenha fatos concretos. Lembrando que já foi protocolado mais 179 cartas lá no Ministério da Fazenda, do Planejamento, lá com o Geraldo Nicole Sérgio Mendonça, então já passando em um total de quase 400, a perspectiva de levar aí mais 400 agora, e nós vamos estar acompanhando de perto, então a perspectiva é que no final do mês, nessa audiência, que possa ter já uma data de publicação de pessoas, né? Também já nesse mês de agosto agora, a professora Júlia já vai estar em folha, né? Deu para a gente ver que ela não vai ter dedicação exclusiva, mas só lembrando que a dedicação exclusiva é ação judicial. Então, dizer a companheira Júlia estiver ouvindo, não se preocupar que nós, assim que transpõe o pessoal, nós vamos estar ingressando com a ação da dedicação exclusiva para todos eles, porque a dedicação exclusiva representa 50%, mas eu não vou divulgar aqui, mas o salário dela também é bem maior do que o do Estado, nós já sabemos qual é o salário dela, então vale a pena você ir para o quadro federal, com certeza. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical.
Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Os servidores do Poder Judiciário podem ter em 2015 mais ganhos do que tiveram nos últimos anos. Isso porque a direção do Sinjur está participando das discussões sobre o orçamento do Tribunal de Justiça para 2015. O presidente do Sinjur, Francisco Roque, considera essa participação mais uma vitória da categoria. A nossa participação está de forma efetiva, né? O tribunal essa administração manteve o seu comprometimento de colocar a nossa participação de forma muito, como diz, contundente, né? Nós estamos realmente participando das discussões, de todo o entremeio da apresentação de uma proposta que contemple os servidores. Então, neste momento, eu gostaria de poder participar os servidores de que está sendo elaborada essa proposta orçamentária, na qual estamos ali vislumbrando possibilidades de estar com valores, com verbas destinadas ao servidor que o contemple nas suas reivindicações, nas suas diferenças salariais pretéritas, uma reposição salarial que realmente traga uma composição em termos de equilíbrio da sua remuneração, até com ganho real, e, naturalmente, haverá ainda poucas reuniões, até o final de agosto, ainda tem acho que 1 ou 2 reuniões, e estaremos ali efetivando todo o orçamento de forma muito equilibrada com a administração do Tribunal de Justiça. Sabemos que é um trabalho árduo, mas do qual o presidente do tribunal tem nos contemplado de forma muito respeitosa com a nossa participação efetiva. Ressalto ainda que esse trabalho não termina aí. Nós estaremos também imbuídos do mesmo propósito junto ao Parlamento para que essas proposituras estejam lá confirmadas. Ou seja, quando a proposta orçamentária for encaminhada e aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça, nós faremos o acompanhamento dela junto ao Parlamento, junto à Assembleia Legislativa, lá trazendo com argumentos bastante contundentes e fortes para que nada que por exemplo, venha a prejudicar o trabalhador com relação a valores ali estabelecidos no orçamento. É o que queremos e firmar uma melhoria nas suas condições salariais, e isso nós vemos que o orçamento irá contemplar de forma melhor. O que eu quero ressaltar mesmo é que todo esse período que nós tivemos aí participando da elaboração dessa proposta, foi nos concedido a participação e nós estamos lá fazendo o nosso dever de casa. O presidente do Sinjur também desmentiu os boatos de que estaria em discussão a mudança de horário no tribunal. Ele disse que o posicionamento do sindicato sobre a questão do horário já é conhecido e que o Sinjur vai sempre defender o horário de trabalho mais apropriado. Existem rumores sobre essa mudança, nada confirmado, né? A administração foi bem clara conosco no início do ano de que não teria nenhuma mudança a curto prazo. Mas nós sabemos as evoluções que estão sendo feitas a nível de instâncias superiores, tanto no CNJ quanto do STF, e eu quero dizer aos servidores, nós estamos ali, continuamos com o mesmo propósito de trazer essas mudanças, essa mudança do horário, porque é um horário que prejudica o trabalhador, né? Não enobrece a luta, né? O desgaste que o servidor passa no seu dia a dia, o priva de uma melhor qualidade de vida. No entanto, nós temos que observarmos muito bem quais os interesses. Existe um mandado de segurança aí que ele está em plena ação, né? E nós estamos continuando, visitando os membros do tribunal e alertando a administração dadas as dificuldades que enfrentamos.
Por enquanto, é só especulação e sobre isso, sobre a questão do horário. No entanto, ressalto que nós continuamos empenhados na mudança desse horário para uma melhor jornada de trabalho que satisfaça o trabalhador e não o deixe tão desgastado física e psicologicamente. E nós conversamos com o presidente do Sinjur sobre a alteração aprovada pela Assembleia Legislativa na lei que garante aos servidores o direito de greve. A lei foi alterada para garantir o mesmo direito aos servidores dos poderes legislativo, judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Depois de explicar as mudanças na lei, o presidente do Sinjur anunciou um acordo que vai resolver as pendências da greve do ano passado. Imbuídos desse propósito de melhor proteger sempre o trabalhador quando ele busca a melhor defesa dos seus interesses, foi aprovada essa lei de greve. Nós estávamos em greve naquela oportunidade e vimos o quanto o servidor estava ali exposto a uma série de situações que poderiam prejudicá-lo no futuro. Essa lei ela foi minuciosamente trabalhada. Não existia nenhuma possibilidade de proteção nesse sentido. O parâmetro sempre foi a 7783, né, a nível nacional, e que falta uma norma regulamentadora. Aqui a lei ela caminhou bem, está aprovada. No entanto, houve uma pequena omissão que trazia um prejuízo muito grande, porque ali não estava estabelecido, não estava direcionado aos servidores do Tribunal de Contas, Ministério Público e Judiciário. E isso a emenda veio agora corrigir, e claro que é um caráter de justiça, ela está em pleno vigor e veio apenas a melhorar a lei e o direito de greve. Nós necessitamos de uma norma superior, no entanto, ela está em plena ação, está vigindo, e se Deus quiser, a gente espera que no futuro próximo não haja necessidade de termos que buscá-la, mas se for o caso, ela está vigindo e é lei agora. Direito de greve é uma coisa que o servidor realmente tem que exercitar caso seja necessário. Por falar em greve, já se caminha para os finalmente, né, o desfecho da greve do ano passado do servidor do judiciário. Como é que foi negociado isso? Qual o resultado dessa negociação? Uma ampla negociação foi e está sendo realizada, né, com a administração do tribunal. Eu digo foi porque nós já estamos aí já nos meandros finais dessa negociação, e acredito que o desfecho nessa próxima segunda-feira já seja como diz assim, um acordo palpável, que será encaminhado para o processo de dissídio coletivo, na qual nós estamos aí com essa greve judicializada, e a apresentação também nos mandados de segurança que interpomos naquela oportunidade. Feito isso, será feita toda uma evolução de como será compensada as faltas na greve e sem maiores transtornos para o trabalhador. Isso será delineado de uma forma muito mais, como posso dizer assim, muito mais a respeitar a luta do trabalhador, porque essa administração do Tribunal de Justiça viu a forma tão desagradável com que estava sendo aplicado a algumas situações com relação aos servidores que estiveram em greve. E, por um caráter de justiça, nós estamos agora fechando essas negociações. O acordo já está formatado, está todo elaborado, e na segunda-feira será apresentado à Procuradoria-Geral do Estado, juntamente com a presidência do tribunal e ao relator do dissídio coletivo, e de uma vez por todas nós virarmos a página dessa luta nesse momento, para passarmos para um outro momento e buscarmos melhorias para o trabalhador, visando sempre, dizendo para os servidores que estamos em alerta para que jamais possa ocorrer tão desgaste, um desgaste tão difícil, uma situação tão difícil como ocorreu agora recentemente com a administração passada. Vivemos um outro momento, mas nós precisamos estar ali sempre atentos
a luta sindical para que a gente busque sempre uma consciência maior de como é que nós devemos lutar. O sindicato está aqui para proteger o servidor e buscar a melhor defesa, e é isso que nós estamos buscando. Esse acordo, naturalmente, será uma forma de nós darmos uma resposta àqueles que não acreditam que há sim, sempre uma exposição e há também meios de poder trazer uma melhor proteção do trabalhador. O trabalhador acredite sempre na luta, porque sem união nós não chegamos a lugar nenhum. E quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. A diretoria do Sincepol participou nesta semana de uma reunião importante com o diretor-geral da Polícia Civil. Além do Sincepol, participaram os diretores do Sindicato dos Delegados e do Sindicato dos Peritos. Na pauta, as reivindicações dos servidores da Polícia Civil. Depois de várias tentativas, finalmente o Sincepol conseguiu se reunir com representantes do governo para discutir a pauta de reivindicações dos servidores da Polícia Civil. O presidente em exercício e os diretores do Sincepol foram recebidos pelo diretor-geral da Polícia Civil, Pedro Mancebo. Ele fez questão da participação do Sindicato dos Delegados e do Sindicato dos Peritos. O diretor-geral da Polícia Civil abriu a reunião explicando que o objetivo era ouvir as reivindicações dos servidores e levar para o secretário de Segurança Pública e para o governador Confúcio Moura. Ele disse que é necessário conhecer todos os anseios da categoria para poder se posicionar nas reuniões do governo. Logo de plano, Pedro Mancebo adiantou que não gostou das alterações feitas na proposta de projeto de lei do plano de carreira da Polícia Civil. O pensamento do diretor-geral é compartilhado pelos representantes dos servidores, dos delegados e dos peritos. Todos reclamaram que durante 3 anos a proposta foi discutida e elaborada com a participação coletiva e foi aprovada pela categoria em assembleia. Mas quando chegou ao governo, o texto e as tabelas salariais foram alteradas sem qualquer discussão. Os diretores do sindicato disseram que o governo precisa conhecer as necessidades de toda a categoria da Polícia Civil e que é preciso definir se o projeto do plano de carreira alterado será totalmente rejeitado ou se é possível recuperar a parte do texto que não sofreu alterações. O Sindicato dos Delegados explicou que a principal reivindicação da categoria é pertencer a uma carreira jurídica, enquanto os peritos querem uma categoria autônoma, com a criação de uma superintendência da Polícia Técnica. No final, foram elencados os principais itens, os mais urgentes, que serão levados ao governador, com a possibilidade de que seja marcada uma audiência com os 3 sindicatos. Além da superintendência da Polícia Técnica e da carreira jurídica dos delegados, as principais reivindicações são a aprovação e implantação do plano de carreira discutido e aprovado pelos servidores, a exigência de nível superior nos concursos da Polícia Civil, a atualização das promoções, a incorporação da isonomia, a implantação do adicional de insalubridade, a elaboração de um calendário de pagamento de precatórios e a desistência das ações de inconstitucionalidade contra as leis da aposentadoria. O diretor-geral da Polícia Civil disse que o governo tem boa vontade para atender às reivindicações. A preocupação da Direção-Geral da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública, nesse momento, é justamente evitar paralisações e trazer, de qualquer sorte, melhorias para a classe. Então, o que a gente fez? A gente chamou os 3 sindicatos da Polícia Civil, que seria o Sindicato dos Peritos, Sindicato dos Agentes e Sindicato dos Delegados, no sentido de ver o que cada um está percebendo dentro dos seus associados e levar essa situação para o secretário, né, dentro da possibilidade ao governo, no sentido de atender. Aquilo que é viável atender, poder ser atendido. Para quê? Justamente para atender os anseios que não são os mesmos. Nós temos aí, hoje na reunião, a gente sentiu bastante peculiaridades distintas de cada setor da polícia, mas tudo com viabilidade, ou seja, nada que não seja discutível e que possa ter essa concessão, seja do governo ou deles mesmos, né?
porque tem que existir uma troca, né? Então, eu acho que os pedidos realizados hoje aqui são viáveis, discutíveis, né? E eu acho que eu vejo futuro nisso. Para os diretores do Sincepol, o governo tem condições de atender às reivindicações, já que a folha de pagamento da Polícia Civil é relativamente baixa. O secretário-geral, Clênio Rabelo, espera que as necessidades mais urgentes sejam atendidas imediatamente e que o governo mantenha o diálogo com os representantes dos servidores da Polícia Civil. A categoria Polícia Civil, ela vem trabalhando primeiramente com o plano de cargo desde 2011 com o governo, desde quando o governador Confúcio Moura, né, adentrou praticamente na sua missão no Executivo. Só que desde então, vem sempre tendo alguns entraves nessa discussão. Basicamente hoje, com a eminência reunião que ele está propondo, né, que a informação que nós temos é isso, que ele está propondo uma reunião com o Sindicato da Polícia Civil, a gente está formulando aqui algumas propostas, para que ele possa atender de imediato, né? E a pauta principal seria essa situação do precatório, que a nossa categoria está à mercê há anos, mais de 12 anos. As reivindicações das demais categorias não prejudicam a luta do Sincepol em si, no caso dos peritos e dos delegados? Olha, nós estamos estudando cada caso, né? A priori, nós não vemos nenhum prejuízo, tá? A categoria Polícia Civil, ela pode ficar tranquila, que nós estamos sempre buscando entender todas as situações de cada objetivo. Essa autonomia que os peritos estão buscando, essa carreira jurídica que os delegados estão buscando, tá? Mas se tiver concatenado com os interesses da categoria, não há que se falar em obstar ou em prejudicar. Nesse momento, especificamente, nós não tratamos disso, tá? O que nós tratamos foi os 3 sindicatos buscar uma pauta em comum para que a gente possa resolver de imediato várias situações da categoria, tá? Por exemplo, unificação dos vencimentos, que é a questão da incorporação do adicional de isonomia, e principalmente o precatório, do salário mínimo, né? Que já foi entabulado leis, já foi entabulado regulamentação dessa lei, mas que até agora na prática não se deu em nenhuma efetivação, né? O presidente em exercício, Rodrigo Marinho, fez uma avaliação positiva da reunião e disse que os servidores da Polícia Civil esperam ser mais valorizados. Nós apresentamos à direção-geral a pauta que interessa a categoria da Polícia Civil. São elas, o plano de cargos, que sempre foi o nosso sonho, ele visa estruturar a vida funcional do servidor da Polícia Civil, né, que nós nunca esquecemos, nós estamos cobrando direto do governo. A insalubridade daqueles que não recebem, a unificação dos vencimentos, a aposentadoria, que está com a DIN no STF, a nossa aposentadoria é muito importante nesse momento, e entre outras pautas que dizem respeito à categoria, incluindo inclusive melhorias, condições de trabalho, e entre outros. Na questão específica do plano de carreira, foi feita uma proposta aprovada, discutida e parece que foi alterado. Como é que vai ser tratado isso? Na verdade, nós recebemos um projeto do governo em que houve alteração nas tabelas e aí nós não vamos permitir. Nós não vamos permitir que haja interferência do governo no projeto que foi apresentado pela categoria. Então, como já foi dito anteriormente, todo o plano de cargo, toda e qualquer alteração do plano de cargo será levado para a Assembleia Geral para a deliberação da categoria. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das reportagens ou entrevistas de hoje, acesse o YouTube. Lá você encontra todos os programas anteriores. E o programa de hoje você pode rever inteiro durante a semana no site do Sintero. Nós voltamos no próximo sábado nesse mesmo horário. A todos um ótimo fim de semana, uma excelente semana de trabalho e até lá. Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute.